A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11, que diz: Finalmente, irmãos, alegrem-se, procurem aperfeiçoar-se, encorajem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Nós vamos ver nesse capítulo 13 as advertências finais, os últimos avisos de Paulo, aos Coríntios. E ele começa no versículo 1, já dizendo: Esta será a minha terceira visita a vocês. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês, pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que no passado pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Então, em sua terceira visita a Corinto, Paulo não seria indulgente em relação aos pecadores impertinentes. Ele poderia confrontar e denunciar publicamente o comportamento deles, exercer a disciplina, chamando-os à presença dos líderes da igreja, ou excluí-lo da igreja. Então, Paulo não deixaria de tratar a respeito daqueles que estavam pecando, daqueles que pecaram e estavam criando, muitas das vezes, uma desordem, criando até mesmo, ali dando motivo para que muitos venham falar, viessem falar do Evangelho de Cristo, viessem falar das boas novas, viessem duvidar realmente do que estava sendo ensinado à igreja. Então, a forma que temos e devemos seguir realmente, se for preciso, confrontar e denunciar publicamente o comportamento daquele que pecou, até mesmo criando escândalo na obra do Senhor. Esse assunto deve ser tratado, não deve ser guardado e escondido. A disciplina deve ser exercida, chamando até mesmo na frente dos líderes, na frente, até mesmo colocando diante da igreja. Então, pecados ele não devem ser escondidos, eles devem ser confessados. E dependendo da situação, como também aqui em Coríntios, pode ter até ser excluído, ter excluído da igreja, ser excluído da igreja, das suas funções eclesiásticas, dependendo de toda a situação. Então, problemas têm que ser resolvidos. O problema deve ser não escondido. Nós vamos ver que Paulo ele estava lidando com um problema contínuo na igreja de Corinto. Ele poderia ter se recusado a comunicar-se com eles, até que resolvesse sua situação. Mas Paulo os amava, e novamente ele falou com amor de Cristo. Amar, porém, significa que às vezes temos que confrontar aqueles de quem cuidamos. Tanto a autoridade como a preocupação pessoal são necessárias para lidar com as pessoas que estão arruinando suas vidas no pecado. Mas existem várias abordagens erradas ao confrontar as pessoas, e estas podem trazer o rompimento das relações futuras em vez de cura. Podemos ser rígidos e legalistas, excluindo as pessoas usando as leis a que elas deveriam estar obedecendo. Podemos nos afastar delas por não querer enfrentar a situação. Podemos isolá-las espalhando rumores a respeito do seu problema e fazendo com que
as outras pessoas também fiquem contra elas. Ou, como Paulo, podemos procurar construir relacionamento usando um meio de aproximação melhor, compartilhando, comunicando e sendo atencioso. Esta é uma abordagem difícil, que pode nos esgotar emocionalmente, mas é o melhor para as outras pessoas e o único caminho que está de acordo com os procedimentos de Cristo para lidar com o pecado dos outros. Então, nós precisamos, né, ver a melhor forma de abordagem, né, e não realmente procurar meios para fugir de tratar determinados problemas, né? Muitas das pessoas hoje, né, quando começa a falar, a palavra começa a confrontar o seu pecado, o seu erro, a pessoa muitas das vezes não vai mais à igreja, muitas das vezes não querem, né, estar em determinado lugar, foge na hora da mensagem, né? E nós precisamos aprender a cada dia como lidar com esses problemas, né? Tanto quem está ouvindo, né, se tomar posse da palavra, se consertar, acertar a sua vida, como aquele que está falando também, que seja como Paulo, né? Venha ser realmente cuidadoso, né? Venha se abordar, né? Mesmo que isso vai esgota emocionalmente, né? Mas é a melhor forma de nós lidarmos e não perder aquela pessoa, aquela alma, né, que é tão preciosa para o Senhor, né? Então precisamos, né, lidar de acordo como Cristo lidou, né, com as pessoas, como Paulo ensina na sua palavra. Paulo, aqui nós vamos ver que ele diz que vai voltar para poder realmente tratar, né, esses assuntos. Continuando no versículo de número 3, ele diz: visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ao contrário, é poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Versículo 5: examine-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenha sido reprovado. Nesse versículo de número 5, nós vamos ver que os coríntios eles foram chamados a examinar-se e provar-se a fim de constatar, né, se realmente eram cristãos. Da mesma maneira que fazemos exames físicos periódicos, né, devemos procurar ter uma consciência, né, crescente da presença e do poder de Cristo em nossa vida. Assim saberemos se somos verdadeiros cristãos ou meros impostores. Se não estivermos procurando nos aproximar de Deus, né, podemos ter a certeza de que estaremos nos afastando dele, né? Então, Paulo ele vai chamar aqui para esse autoexame, né, esse exame espiritual, para ver se estamos mais próximos ou mais distante de Deus. Isso nós conseguimos fazer. Será que hoje você está mais próximo ou mais distante? E se nós estamos próximos de Deus, estamos com uma vida, né, separada, santificada. Então, estamos buscando em oração, na meditação da palavra, em adoração. E se isso não tem acontecido, até mesmo estamos na comunhão do corpo de Cristo, né? Então, tudo isso faz parte. Se isso não acontece, é porque, né, nesse autoexame, né, você mesmo está se reprovando, porque nós podemos observar, né, e reconhecer e nos reprovar. A palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 11, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Então, é fazer esse autoexame para ver como está a sua vida com Deus, como está a sua vida, em comunhão com o corpo de Cristo.
ele continua dizendo no 7, agora, no versículo 6, espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para demonstrar que fomos aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que fomos reprovados. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Alegramos-nos quando estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Então, da mesma maneira que os pais querem que seus filhos se tornem adulto maduro, Paulo queria que os coríntios se tornassem crentes maduros. Quando compartilhamos as boas novas, nossa meta não deve ser somente ver os outros professarem a fé, ou começarem a frequentar a igreja, e sim vê-los se tornarem maduros em sua fé. Não estabeleça padrões abaixo para suas realizações. Esse cuidado de não só pregar o evangelho, não só pregar as boas novas, mas nós precisamos se alegrar a cada dia e ter esse cuidado, porque a vida do cristão, ele é um discipulado, precisa ser discipulado em todo momento, em todo tempo, e somos discipulados quando ouvimos a palavra, quando nos conectamos com a palavra. Isso é uma busca que ela deve ser constante, incessante, para que assim nós possamos chegar realmente e nos fortalecer no Senhor. Bem sabemos que muitos hoje ouvem a palavra e daqui a pouco entregam até a vida para Jesus e depois já não continuam mais. É uma vida, nós precisamos progredir a cada dia, prosseguir a cada dia buscando realmente o conhecimento, buscando entender, aprender com o Senhor. É isso que é o cuidado de Paulo com os irmãos em Corinto. No versículo 10 diz: por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificação, não para a destruição de vocês. Versículo 11, ele diz: finalmente, irmãos, alegrem-se, procurem se aperfeiçoar, se encorajem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivem em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, as palavras finais de Paulo, aquilo que ele queria que os coríntios se lembrassem em relação às necessidades enfrentadas por sua igreja, ainda servem para os nossos dias. Quando essas qualidades não estão presentes, existem problemas que devem ser tratados. Uma igreja não alcança essas características encobrindo problemas, conflitos e dificuldades. Elas não são produzidas por negligência, conflito, abandono ou amargura. São os subprodutos do trabalho extremamente árduo de resolver problemas. Da mesma maneira que Paulo e os coríntios tiveram que trabalhar arduamente sobre as dificuldades para alcançar a paz, nós devemos aplicar os princípios da palavra de Deus e não apenas ouvi-los. Então, que nós possamos tomar essa palavra e aplicar ela na nossa vida, não fugindo de problema, não querendo realmente parar, desanimar, mas avançar, se alegrando a cada dia, se aperfeiçoando, se encorajando como igreja do Senhor, um ao outro, tendo um só pensamento, e vivendo em paz, e tenha certeza que essa é a vontade do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Então, que você possa nesse dia ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.